a melhor situação, né, é onde você consegue agregar uma situação win-win, né? E a melhor dela, qual dessas situações agrega o maior valor na mesa, tá certo? Em termos de ganho. E não só aquela questão de entrar para matar o meu oponente numa mesa de negociação. Acho que existem vários casos onde realmente você pode sair de uma situação win-win, desde que você entenda muito bem, ou seja... Até onde você pode ir, né? Vai ser muito importante, né? Do ponto de vista de produção de óleo e gás no futuro próximo. Principalmente quando você vê a produção... Você diz a América Latina em relação ao mundo. Ao mundo, exatamente. Então, ou seja, se eu olho hoje a América Latina e vejo, começando pela parte do offshore, né? Tá. De fora, os volumes que serão adicionados, né, em termos de produção, né, de óleo e gás, até 2040, a América Latina vai produzir em torno de 35 bilhões de BOI de recursos, África, 25, mais ou menos, ou seja, a região até 2050 vai liderar os novos acréscimos de novos volumes, tá certo? Globalmente falando. É claro, porque isso, a gente tem o pré-sal aqui, né, que ainda vai entrar com muito FPSO, você vai ter pico de produção no Brasil em 2032 por aí, você tem Guiana, uma produção também crescente, considerável, chegando acho que a 1,8 em 2035. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do B2S Podcast. Eu sou Luciano Pereira, geocientista e fundador da Business to Science e host do B2S Podcast. Nossa missão aqui é bater um papo e aprender sobre tecnologia, ciência e negócios com pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Neste episódio, vamos falar sobre desenvolvimento de negócios e o mercado internacional de óleo e gás com um dos grandes especialistas da América Latina. Hoje, conversaremos com o Ricardo Bedregal, executivo com ampla experiência técnica, comercial e de desenvolvimento de negócios para a indústria de óleo e gás. Bedregal é geólogo e desempenhou diversas funções na indústria, de posições técnicas a gerenciais, em empresas como Petrobras, ANP, PGT e Vale Oil & Gas. Atualmente, é Head Upstream na SP Global, onde gerencia operações na América Latina e América do Norte. Bedregal, seja muito bem-vindo ao B2S Podcast. Muito obrigado, Luciano. Prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bom papo hoje. Queria agradecer, inicialmente, pela disponibilidade de estar aqui, para contar um pouquinho da sua história, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Eu gosto de começar, Bedregal, sempre trazendo um pouquinho a história do convidado, para a gente entender de onde vem o Bedregal, quais são algumas referências da pessoa, né, que também vai influenciar no profissional. Então, eu queria saber um pouquinho da sua história, de onde vem o Bedregal, por que você escolheu essa carreira, entender um pouquinho aí melhor sobre você. Tá bem, Bedregal. Tá. Ricardo Pérez Bedregal. Então, o nome acho que já acusa alguma coisa, que na verdade eu nasci no Peru, né, peruano de nascença, e com 1 ano de idade eu vim ao Brasil, né, para o Rio Grande do Norte. Meu pai era engenheiro de Minas, né, então ele trabalhava numa multinacional naquele momento, e daí havia aí uma decisão de ir para a Argentina e para o Brasil, então ele veio ao Brasil. Então a gente foi inicialmente para uma cidade chamada Cerro Corá, depois Quais Novas, que era a mina de Xelita, né? Uhum. Então daí começou, vamos dizer assim, a minha cidadania brasileira, né? Quer dizer, eu me considero hoje um potiguar, né? Fui morar depois em Natal, estudar em Natal, fiz geologia em Natal. Né? Então você ficou de 1 ano até a faculdade? Até a faculdade no Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, ou seja, no início da juventude eu estava em Currais Novos, né? Onde meu pai trabalhava lá na mina, a mina Acauã. Depois os filhos foram estudar na capital, né? E fui fazer graduação lá, né? Então, e depois... Foi trilhando o caminho né? Assim, a geologia na minha vida ela entrou meio por acidente, né? Por que pareça, na verdade meu pai é engenheiro de Minas, mas ele nunca exerceu influência sobre mim, sobre isso. Na minha vida inteira eu quis ser engenheiro mecânico, né? E não sei se por osmose ele transferiu algum tipo de mensagem para mim, mas assim, faltando acho que 1 mês para fazer a inscrição do vestibular, falei, vou fazer geologia. E você não sabe de onde veio? Não me pergunte por quê. Então assim, acho que foi assim uma escolha interessantíssima, muito boa. Na verdade, quando eu entrei na geologia, a coisa que me chamava mais a atenção era a geologia focada em mineração, focada no meu pai, né?
Mas depois a gente teve alguns encontros, né, por estar em Natal e a Petrobras, né, também tinha unidade de negócio em Natal, de vez em quando alguns geólogos iam dar palestra lá para os alunos, né? Então, numa dessas palestras eu me encantei com a geologia do petróleo, é isso que eu quero fazer. Então, isso na graduação, foi década de 90, final de 80? Isso foi 84, 85. Eu entrei na faculdade em 84, saí lá em 89, né, a graduação, né? E depois fui fazer mestrado, né? Então, quando acabei a graduação, eu passei num concurso que era a Petrobras naquele momento, na década de 90, 80, 90, tinha convênios com algumas faculdades brasileiras, né? Entre elas tinha Ouro Preto, tinha na Bahia, em Belém, e acho que Porto Alegre, que naquele momento essa era uma das portas de entrada na Petrobras, ou num concurso normal, ou através de um concurso via mestrado, onde você tinha que defender a tua tese de mestrado, aí depois ir para a Petrobras. Então, foi isso aí em 89 que eu passei num concurso desse e fui estudar em Ouro Preto, onde eu fiz mestrado em geologia estrutural. Então foi um programa junto aí à Petrobras que te credenciou ao mestrado junto à entrada na Petrobras, é isso? É isso aí. E como era o mercado nessa época? Aproveitando um pouquinho que hoje você é um expert nessa área, né? Como estava nessa época aí? Estava duro. Era o mercado para geólogos, a área de petróleo estava duro, porque se esperava muito a questão do concurso da Petrobras, né? E na verdade o nosso caso também é um caso meio atípico, porque a gente quando estava fazendo mestrado, né, no ano 90 foi quando o Collor veio, e ele meio que proibiu um monte de coisas de acontecer, entre elas justamente alguns colegas meus que já estavam finalizando o mestrado, né, em Ouro Preto, foram proibidos de entrar na Petrobras, cortou essa entrada aí, né? Então, inclusive também quando a gente foi para a Petrobras, alguns de nós, nem todos, a gente foi através de uma fundação da Gosex e ficamos trabalhando para a Petrobras como petroleiro, porque a gente tinha esse direito. Sim. Mas por causa dessa intervenção do Collor naquele momento, vários de nossos colegas ficaram trabalhando na Petrobras, no SEMPS, tá? A gente foi aproveitado no SEMPS, alguns desistiram no meio do caminho, outros ficaram. Eu fiquei lá entre 92 até 99. E o que você fazia? Qual era a técnica que você trabalhava nessa época? Eu dei muita sorte na Petrobras. Quando eu fui trabalhar lá no setor de tectônica, era o antigo CETEC, da divisão de exploração. Tive sorte de ter um chefe, um gestor, Fernando Pelon, que me acolheu muito bem naquele momento. Me deu todo o apoio e treinamento. E comecei, inicialmente, trabalhando com geologia estrutural. Né? Foi muito bacana. E depois, com outros colegas que tinham naquele momento, o André Bender, né? Comecei a tomar gosto pela questão da modelagem de bacias. Né? E aí fui me aperfeiçoando isso aí nessa área. E a Petrobras me deu muito suporte nessa questão de modelagem. Então me tornei um expert de quem chama de base modeling ou geochemical modeling, né? Modelagem de bacias. E prestei muito serviço, né, para outras áreas da empresa, não só no Brasil como fora, suporte à exploração baseado no SEMPS. Então essa parte de modelagem era talvez a tua área de atuação mais forte nessa época, junto à parte estrutural. Exatamente. Eu comecei a trabalhar no setor de tectônica estrutural, Sim. Migrei um pouco para a parte de modelagem, aí depois me transferi para o setor de geoquímica, né? Fui trabalhar lá com o Márcio Melo, que na época também era o chefe da geoquímica do SEMPS, da Petrobras, né? E daí também tive chance também de ter um forte aprendizado técnico também dado pela Petrobras, participar de vários projetos internos e externos, e também com parceiros da Petrobras. Também de vários cursos também, né, na área de modelagem dentro da Petrobras também. Então, essa foi a hora que me deu muita possibilidade não só de conhecer as bacias brasileiras, porque eu trabalhei com praticamente todas elas naquele momento, fazendo modelagem de bacias, né, e também modelagem geoquímica. Né, e na modelagem geoquímica, o que a gente modelava era geração e migração de petróleo para algum lugar. Então, esse é um dos elementos que se analisa quando você vai querendo furar um prospecto. Então, analisar qual o risco, né, de ter carga ou não de petróleo para um determinado prospecto que você tem mapeado. Então, isso foi uma coisa que me deu aí, eu acho que bastante bagagem, vamos dizer assim, para fortalecer meu conhecimento das bacias e também na questão do base modeling e também na parte estrutural. E nessa época de Petrobras, a sua atuação sempre foi mais técnica ou já começou a ter alguma atividade de gestão ou de gerenciamento? Não, ali acho que a Petrobras é puramente técnica, né? E agradeço isso, porque foi aí onde eu acho que eu pude aprender muito, né? Pode utilizar um pouco o seu tempo ali para poder aprender tecnicamente, né? Muito.
Muita discussão técnica com os colegas, não só lá no CEPS, mas também nas outras áreas da Petrobras, né? Natal, Sergipe, aqui na SEG também. A gente era muito demandado para esse serviço de modelagem. O grupo era pequeno, na verdade, né? Era muito pequeno o grupo. Então tinha uma demanda, teve uma época que teve uma demanda muito grande, principalmente quando começou as conversas sobre a quebra do monopólio da Petrobras, e a Petrobras tinha que escolher os famosos blocos azuis, né? Então, a gente trabalhou muito, né, para auxiliar a empresa também na definição de quais blocos exploratórios a empresa ia, ou seja, manter, né, para si, porque foi da Petrobras, ou seja, essa chance de manter alguns blocos, né, que ela considerava prioritária para ela. Então, houve um projeto muito grande, né, e eu tive sorte de participar em parte desse projeto para auxiliar a Petrobras na escolha dos famosos blocos azuis, que eram blocos que, como se fosse da rodada zero, né, antes do primeiro bid que aconteceu depois, acho que em 99, né. Então, trazendo esse assunto, acho que o tema que eu gostaria muito de a gente aproveitar a sua participação e trazer o seu conhecimento sobre o desenvolvimento de negócios, o quanto você entende que uma fase ali de aprendizado técnico, de experiência técnica, impacta para quem quer desenvolver negócios na área de óleo e gás, principalmente, energia e tudo mais. É fundamental ter uma passagem durante um período técnico, ou você entende que para desenvolver negócio não necessariamente precisa passar por uma área técnica ou por um tempo executando atividades técnicas ali como geocientista ou como engenheiro? Eu acho que na nossa área, né, na minha experiência, acho que é importante ter essa parte técnica. É claro que a gente, quando você vai, por exemplo, eu tive muita, na fase posterior da minha vida, quando eu fui para a Vale, né, e também na minha empresa, a gente discutia muito a questão também de avaliação de projetos, seja a parte de comprar um ativo, de comprar uma empresa, né? Os negociadores, quando você estava na mesa, tinha muito advogado, né? Uhum. Né? E com alguns técnicos, tá certo? Mas é muito advogado porque tem muita questão de contrato. Mas uma coisa que eu acho que é a vantagem que eu observei, pelo menos em alguns contatos que eu tive, é que eu tinha conhecimento do valor também do ativo que estava sendo discutido ali também, né? Ou seja, então eu tinha uma vantagem. Tudo bem que eu não tinha tanto contato, conhecimento de advogado, de negócio de contrato, mas eu sabia o que eu queria. Então, na verdade, eu acho que nessa questão aí de uma negociação, a parte comercial, a parte que interessa é a que manda. O advogado vai auxiliar, claro, ou seja, mas você que está demandando, ou seja, aquele trabalho, né, ou seja, o target final que você quer, seja de uma avaliação de uma área, para porque você queira comprar ou vender, tá certo? Sim. Ou até mesmo a negociação não é de um prospecto. Como eu estava falando para você, a negociação aqui, ela é a negociação de um contrato, mas também pode ser a negociação de querer vender algo para a empresa. No caso, eu quero vender a minha ideia de furar um poço. De um projeto, vender um projeto dentro. E aquele projeto está sendo disputado por outros projetos. Então, ou seja, como você se torna prioritário, né, dentro de uma verba limitada dentro da empresa. Então, conhecimento técnico auxilia muito, ou seja, nessa questão aí de negociação. Eu tenho a percepção, né, acho que no nosso mercado a gente separa muito o que é técnico do que é comercial. Por vezes a gente consegue equilibrar, e normalmente quem está nessa parte técnica de vendas tem que trazer um background técnico, mas eu percebo, assim, na minha opinião, um pouco imaturo ainda essa transição, sabe? Não é uma clareza até de conhecimento, de passagem de conhecimento para como desenvolver negócios sendo um técnico. Por exemplo, a gente não tem na universidade ou na graduação nada, normalmente não tem matérias direcionando para essa linha comercial, como se fosse uma coisa à parte, e que por vezes, se você estiver dentro de uma empresa e tiver oportunidade, você vai desenvolver, aprender técnicas e aprender a seguir esse caminho de desenvolvimento de negócios, ou não, fica um pouquinho à margem ali para poder entrar nessa linha. Eu queria sua opinião um pouco, como você enxerga essa transição técnica para desenvolvimento de negócio. Quando para desenvolvimento de negócio, não está falando na parte comercial, mas nossa área não é só uma venda, né? Como você disse, é pensar num bom projeto, é discutir com atores que podem fazer um bom projeto, é entender o valor daquilo, né? Me pergunta assim, sendo mais objetivo, você acha que a gente precisa avançar ou amadurecer no conhecimento também de soft skill, ligado aí à parte de negócios, ou tá ok como tá? Como você enxerga esse cenário para jovens profissionais que querem entrar aí para desenvolver negócios, né? Eu acho, você tocou num ponto interessante, a parte de soft skills, essa questão de ter
seja questão de liderança, saber negociar, saber se postar, né, na negociação, né? Isso realmente você não aprende na escola. Eu acho que, infelizmente, a vida que te ensina, né, um monte dessas coisas, ou você tem sorte de ter um tutor, né, para te ensinar isso ao longo da sua vida, né? Quer dizer, mas assim, é importantíssimo. Ou seja, acho que é tão uma questão, acho que eu gostaria de ver isso nas escolas, não só na universidade, deve até mais cedo, ou seja, as crianças, ou seja, fazer esse tipo de coisa. A questão também de falar em público, né? Ou seja, saber vender o seu peixe, mas para vender seu peixe, você tem que conhecer muito do seu peixe, né? Da parte técnica. Certo? Isso é primordial, saber muito bem, então está muito bem embasado tecnicamente do seu produto, o que você quer vender. A outra parte é como vender. Então é a questão do falar, ter habilidade, ou seja, né, de novo, de falar, de negociar e postura. Importantíssimo, postura. É interessante que eu vendo alguns artigos aí, que eu gosto muito de ler também, artigos de management, de people management, né? Então, em algum momento da sua vida, ainda mais nessa questão de negociação, se você procurar na internet, você vai achar alguns artigos onde fala posture is more important than IQ, ou seja, a postura é mais importante do que a inteligência. Não quer dizer que seja tão importante, ou que você não tem que ter isso daí, mas em algum momento, né, como você se porta numa mesa de negociação vai ser muito importante, né? Eu sempre falo também para as pessoas que eu consigo dar alguma palavra de orientação, né? É como você está aqui numa mesa, você tem aqui o predador e a caça, né? Numa negociação, as pessoas vão estar se olhando, tem aí a questão psicológica também, que você também se portar para isso. Então, isso às vezes é muito difícil você aprender na sala de aula. Então, às vezes você tem que ir para a guerra, ou seja, para o campo, né? E aprender um pouco disso daí e levar algum tipo de algumas experiências mesmo, casca ali, né? De casca. Agora, parte técnica, essencial, porque tem que conhecer seu produto, é a parte de vender o pitch, né? Como fazer isso aí. Então, soft skills, né? Sim. Negociação, liderança, postura, importantíssimo. Gestão. Eu vou além, assim, eu acho que a gente tem uma falsa ideia de que sabe. Essas soft skills, né? Quando está falando de lidar com pessoas ou negociar, a gente acaba fazendo isso desde que nasceu. E a gente, acredito que deixa de lado, muitas vezes, o estudo sobre isso, estudar técnica sobre isso, ler o que é feito, porque a gente vai de uma certa soberba que acha que sabe fazer. Sobre isso eu sei fazer, lidar com pessoas, ou conversar, ou negociar. E não dá o valor devido às técnicas que existem para te facilitar. É lógico, cada um tem o seu perfil, cada um tem essa característica de negociação, características para comunicar, mas tudo pode ser melhorado. E quanto mais preparado você tiver, a chance de você ter um acerto é muito maior. E, como você disse, a negociação está em tudo. Eu vejo muita gente com dificuldade de, por exemplo, negociar salário, de pedir um aumento ou de negociar a hora de trabalho. Se comunicar é difícil, né? Porque sente ali uma barreira, às vezes de comunicação, às vezes de hierarquia, seja lá o que for. Mas está nisso. Então, aprender ou se desenvolver nessas áreas, acho fundamental, seja para qual parte da vida que você estiver, né? Seja até nas relações pessoais que você tem no seu dia a dia, né? Não, eu acho importante. Você fala também com minha equipe também, né? Quando você vai falar com alguma pessoa, não importa quem seja. Primeira coisa, olhe sempre nos olhos dela. Não baixe a cabeça nunca para ninguém. Tá certo? Desde que você esteja bem embasado naquilo que você quer falar, as coisas se tornam muito fáceis para você falar. Então, outra coisa também, a leitura, né? Não só na questão, como você falou, da parte técnica, na questão também de negociação, é importantíssimo. Outra coisa que eu acho também importante também, que vai em paralelo a questão do seu network também, eu acho que facilita também você conhecer também as coisas que estão por aí, tá? De modo a você também obter informações sobre aquilo que você quer negociar, que às vezes não está tão claro na mesa, tá certo? Então, estudar muito bem também, ou seja, o outro lado da mesa é importantíssimo, né? Coisas que você pode trade-off mais fáceis, coisas que você não pode fazer. O que tem valor pro outro lado, o que tem valor para mim. Então, estudar muito bem também, ou seja, o outro lado da mesa, se faz importante, não só olhar o meu caso. Então, eu também tenho que saber estudar também, ou seja, a outra parte que está na mesa, tá? E para ver que pontos, ou seja, eu posso ganhar. Se preparar, né? Se preparar, entender isso. Eu tive algumas aulas também, né? Tive chance de ir para fora também fazer esse tipo de coisa. Então, lá em Harvard, tive chance também até pela Vale. A melhor situação, né, é onde você consegue agregar uma situação win-win, né? E a melhor dela, qual dessas situações agrega o maior valor
na mesa, tá certo? Em termos de ganho. E não só aquela questão de entrar para matar o meu oponente numa mesa de negociação. Acho que existem vários casos onde realmente você pode sair de uma situação win-win, desde que você entenda muito bem, ou seja... Até onde você pode ir, né, na sua negociação, até onde eu tive chance de participar de algumas coisas na minha vida profissional, onde a gente teve, acho que um bom sucesso, não só para as partes envolvidas, mas também a parte também que me cabia, ou para a empresa, né, ou para mim, no meu caso, em alguma das negociações que a gente fez ao longo da vida. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho, depois de voltar mais nesse assunto, mas quis pegar esse gancho. Você ficou na Petrobras e depois você saiu da Petrobras. Por quê e quando? Isso, como eu falei, a gente quando foi para a Petrobras, né, a gente estava lá no período do Collor, né? Uhum. A gente passou daquele concurso, né, dos mestrados da Petrobras, que dava, ou seja, na entrada da Petrobras, via SEMPS, uma vez que você defendesse a sua dissertação de mestrado. O Collor, em 90, proibiu isso daí. Então, uma maneira que a Petrobras fez para poder manter, né, esse pessoal foi, através de algumas fundações, levar algum desses recursos para o SEMPS, tá? Até que se achasse uma maneira de colocar essas pessoas para da Petrobras. Então, eu fiquei lá de 92 a 99, né? E por várias vezes, né, a Petrobras tentou. Eu me recordo que o Guilherme Estrela, que era superintendente do SEMPS, né, naquele momento, ou num apartamento, tentou várias vezes, né, seja, trazer o pessoal para dentro, mas por algum motivo legal não conseguiu. E eu, em 99, a ANP já tinha sido criada, em 97, né? Então recebi um convite para trabalhar na ANP. Então, olhei como um desafio, né? Porque é uma coisa nova, uma coisa também que estava nascendo. Aceitei esse convite da ANP para trabalhar na Superintendência de Definição de Blocos. Também ela estava começando, uma coisa pequena. E para mim foi muito bacana, porque também não era uma coisa que estava nascendo, né? Pode explicar para quem não está muito acostumado com esses termos, né? O que seria um bloco exploratório? Tá. O que seria a função da ANP nesse cenário? Tá, então, a ANP tinha vários departamentos, né? A superintendência, né? Exploração, de licitação. E eu fui para essa definição de blocos, que era a superintendência que definia, naquele momento, quais áreas iam para leilão, né? Então, havia estudos técnicos para definir não só que bloco, né, ou área ia para um leilão, e também tem uma certa noção também de que valor, né, iriam ser requisitados, né, nos bids, tá certo? Então, bem, uma concessão exploratória, seja em terra ou no mar, ela está dentro de uma bacia sedimentar, né, numa área onde a gente acha que pode ter um potencial, né, de uma empresa achar petróleo ou gás, tá certo? Uhum. E naquela concessão, a ANP fazia um mapeamento prévio, né, geológico prévio, para ter noção, né, de volume. Esse volume também nos dá uma noção de valor, caso fosse descoberto lá na frente, tá certo? Então, baseado nessa interpretação inicial geológica da ANP, né, se definia, ou seja, as melhores áreas. Os profissionais da ANP fazem essa interpretação, avaliam isso e colocam disponível para outras empresas. Isso, nos leilões. Hoje está muito mais, ou seja, avançado, com mais tecnologia, com mais pessoas. Naquele momento era um grupo pequeno que fazia isso. Mas eu digo que foi um desafio fantástico, né? Quer dizer, para mim também, que o negócio estava começando, tinha só 2 anos de atividade da ANP, e eu consegui participar naquele momento, né? No início ali, onde houveram leilões com sucesso naquele momento. Isso foi em 99? Eu cheguei lá em 99, em agosto, e fiquei lá até fevereiro de 2001. Né? É legal que você, então, vai acompanhando um pouco. Na Petrobras, desenvolveu conhecimento técnico para compreender essas bacias, esses modelos, né? Na ANP você também, além disso, consegue compreender o processo ali dos leilões, isso, né? E pós-ANP, o que acontece com o Bedregal? Pois é, aí na ANP, acho que foi uma experiência bacana de trabalhar no órgão do governo, né, num órgão regulador. Acho que para mim foi muito enriquecedor trabalhar nisso aí, também conhecer como é que funciona essa questão também. E era um início de organização, né, do que isso, a gente vê hoje. Estava bem no início, né? Então, bacana. Antes de mudar para da ANP, né, acho que também foi legal, porque também eu participei também, eu auxiliei também na confecção de um relatório que propiciou, né, ou seja, os primeiros projetos para usar dinheiro da participação especial, tá? Que era também uma incumbência, né,
naquele momento dessa superintendência, né? Que era usar o dinheiro, um recurso, 1% da participação especial para financiar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Naquele momento, né? Então, isso foi fantástico. Então, eu fico grato que fui um dos primeiros a mexer nisso aí, criar um relatório com algumas propostas de projetos, né? Que se iniciaram logo depois. Esses projetos, só abrindo um parênteses interessante, né? Eles são importantíssimos para a indústria até hoje. Quanta mão de obra foi desenvolvida a partir dela através de projetos de pesquisa em universidade, quantas empresas de tecnologia ou de base tecnológica desenvolveram soluções através desses recursos e até hoje, né, utilizando, acho que é uma iniciativa muito bem sucedida, no sentido de alimentar, né, de desenvolver aqui a tecnologia e a pesquisa no Brasil. Acho que é um recurso muito, muito importante para o nosso cenário de óleo e gás, principalmente. Eu, quando vi, né, ou seja, a montanha de dinheiro lá, eu falei, pô, eu vou revolucionar a geologia do Brasil, assim, né? Quer dizer, que realmente é muito dinheiro, né? E que é canalizado para isso daí, né? Se eu não me engano, acho que o ano passado foi em torno de 4 bilhões de reais, né? Que foram investidos nesse negócio daí. Então, assim, se bem empregado, acho que você pode revolucionar, ou seja, isso daí. Eu também acompanhei, logo depois, quer dizer, saindo da ANP, né? Eu recebi o convite do professor Landau, né? Da COP, lá do LANCE, que é o Laboratório de Métodos Computacionais, onde já existia, né? Ele coordenar um projeto de PRH, um dos PRHs da ANP, né? Programa de Recursos Humanos da ANP, justamente na formação de pessoas. Então, a ANP naquele momento já tinha alguns PRHs em algumas universidades. Isso eu acho também fantástico. Isso eu acho que foi um projeto que você consegue... O PRH, né, que é o Programa de Formação de Recursos Humanos, até hoje acho que está espalhado, né? Então, ele começou muito com a questão na formação, mas também teve financiamento, também, através também, não só acho dos royalties, mas também da participação especial, de montar laboratórios, né, nas universidades. Porque até 97, qualquer coisa fora da Petrobras, em termos de tecnologia offshore Petrobras, tinha alguma coisa, de repente, ali no FJ, na parte de engenharia, né? Fora dali, pouca coisa existia na parte de conhecimento de petróleo e gás. Hoje, se você vai aí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, aqui no Rio de Janeiro, vai em São Paulo, vai em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Belém, Bahia, você tem... Qualquer uma dessas vai ter uma especialidade forte, né? No óleo e gás. Então, assim, eu acho que o emprego dessa verba, né, focada nisso aí, eu acho que foi fantástico. E aí, justamente, por causa desse PRH, o professor Landau me chamou para auxiliar nessa coordenação desse PRH, que tinha lá um mestrado em ciências petrolíferas. E também, acho que também foi interessante, porque também teve o desafio de criar um laboratório de modelagem de bacias, lá na COP. Você criou o laboratório da COP. Que era, não sei se mudou o nome, mas naquele momento foi o Lab 2M, que a gente criou, né? E foi também assim um negócio, para mim, fantástico, né? Que a gente também teve assim, a chance de não só fomentar pesquisa ali dentro, porque a gente também embutiu ali alunos de mestrado e doutorado, que participavam não só do mestrado, mas também em projeto de pesquisa, tá certo? Eu acho que no pico a gente chegou a ter lá 35 pessoas de alguma maneira trabalhando no laboratório, tá certo? E aí, outros colegas que também nos auxiliaram também a tocar esse barco aí do mestrado em ciência petrolífera. Então, aí cheguei lá então em 92, acho que foi até 98, que aí, em paralelo, né, quer dizer, aí até também acho que o próprio Landau... Você tocava essa parte do laboratório em paralelo às atividades que... Não, aí isso foi 99, né? Então, aí depois eu falava, Ricardo, por que você não cria uma empresa na incubadora, né? Que a COP tem incubadora, né? Então ele começou a alimentar essa ideia de criar um negócio lá. Aí, interessante essa ideia. Então eu comecei a pensar nisso daí e cria a PGT, né? Isso já era... Nossa, 2001, 2002? 2002, por aí, 2002, né? Eu queria... Acho legal, assim, também isso... Eu também gosto muito desse tema empreendedorismo. E eu acho que tem que avançar. Já está avançando muito. Acho que a gente, nos últimos anos, tem avançado, tem criado ambientes de inovação e de empreendedorismo que está dando mais visibilidade a temas e a conceitos para você entender o que pode ser feito. Eu acho que, sim, dando visibilidade, principalmente, ao processo. Como que se faz? Porque, normalmente, tem gente que, às vezes, tem esse viés, esse interesse,
mas fica muito distante da prática e vai seguindo um outro caminho que às vezes não é o perfil dela. Queria entender também como que foi, assim, foi a oportunidade ali, mas como que foi criado? Tem incubadora? Para que serve a incubadora? O que ela ajuda, sabe? Na verdade, assim, eu nunca tinha enveredado por esse lado aí, quer dizer, eu sempre fui um cara, eu sempre gostei de desafio, né? Acho que meio que inato de estar um pouco inquieto, buscando desafio, até mesmo dentro da empresa, buscar coisas novas. Então, eu acho que o Landau me provocou um pouco disso aí, de buscar, né, a criar isso daí. Tem incubadora, vamos falar de incubadora, porque justamente a incubadora da empresa, justamente tem esse nome, incubadora. É um ambiente onde, ou seja, ela vai dar o ferramental necessário para que você possa inicialmente sobreviver, né? Ou seja, esse mundo empresarial, né? Porque tem estatísticas aí que, sei lá... Um número muito alto de empresas não sobrevivem os primeiros 3 anos. 3 anos. Então, acho que de repente 2 em cada 3 não sobrevive, e de repente em 10 anos muito menos. Então, na verdade, tem aquela pessoa, como você falou inicialmente, que gosta de fazer alguma coisa, mas não é só conhecer a parte técnica. A parte de gestão, de modo geral, seja gestão de pessoas, de financeira, fortíssimo. A questão comercial também fortíssima. Saber o que você tem para vender também fortíssimo, porque só a ideia... A ideia não vale muita coisa. Então tem que ter esse mapeamento. Então, a incubadora, na verdade, ela te auxilia a diminuir todos esses riscos inerentes ao nascimento da empresa. Então, ela te ajuda numa espécie de uma consultoria técnica para te explicar e te ensinar alguns pontos técnicos, teóricos, e também um subsídio, digamos, financeiro para o início, no sentido de talvez não ter o custo fixo que se você tivesse que ter um escritório... Na verdade, você tem um custo, você tem um custo, mas é pequeno, quer dizer, lá tem as instalações da incubadora, você vai ter uma sala pequena lá, você não precisa vir para o centro da cidade para pagar uma fortuna. Então, você começa também a trabalhar no ambiente, você começa a experimentar, né, um ambiente comercial sem ainda estar aqui na selva de pedra. Você faz um treinamento ali antes então, de ir para o jogo, né? Você também está convivendo também com outros pares que também tem empresas também júniores lá também sendo criadas, vivendo também os seus desafios diários. Então, é um ambiente também que você pode trocar ideias. Também tem pessoas que com mais experiência também vão orientar essas empresas também, dependendo da área, seja na parte financeira, na parte de gestão tecnológica ou na parte técnica. Então, e além disso, eles têm uma capilaridade muito maior, né, do que você está ali sozinho. Então, existem outras incubadoras aí pelo Brasil, a da COP é uma das mais antigas. Então, ou seja, você não tem só isso em termos de fornecimento de auxiliar você, mas você tem também um network que você... network que seja grande, cara, tá certo? Então tem um auxílio muito forte também para aquelas empresas que querem. Então eu recomendo muito, muito para quem está montando negócio, que se puder, né? Principalmente quem está na área técnica. Tem esse auxílio aí. Porque realmente, de novo, muitas ideias nascem, mas a maior parte morre, seja porque o produto realmente não está maduro ou o timing, né? Porque às vezes o timing não é adequado para aquele momento, mas ter um suporte da parte de incubadora, né? Questões também burocráticas, contabilidade, que às vezes você nem... O que é isso? Você está começando, você está preocupado só no seu produto. Ei, tem que pagar imposto. O que é então, isso? Tem coisas que você não estava acostumado e tem que começar a se preocupar. Você, quando cria a companhia, você está só preocupado com o teu produto, né? Não quero fazer isso. Aí, olha para o lado, tem mais da metade do teu trabalho é burocracia, né? Você tem que cuidar da empresa, né? Depois de pessoas, de processo e de outras coisas que às vezes você não está no teu dia a dia. Então, a incubadora vai de cara, ei, você tem que fazer isso aqui. Isso aqui é seu mandato como gestor, né? De empresa que está nascendo agora. Então, isso é importantíssimo. E o que a PGT se propunha a fazer naquela época? Qual foi, digamos, a ideia? Qual problema vocês queriam resolver na época? Então, eu criei a PGT, assim, fundei ela, mas depois eu trouxe outros colegas, né, para trabalhar comigo, né? Que também passaram pela Petrobras, né? O Félix Gonçalves, o Flávio Fernandes e o Jesus Carneiro, que não foi Petrobras, mas eu conheci na NP, né? E também veio da Vale. Até porque, como a gente estava criando uma empresa de nicho tecnológico e não show de fábrica, eu tenho que ter brains para me auxiliar do que a gente vai produzir. Então, sim, na verdade, a gente estava... O nosso sonho no momento era criar uma boutique, né? Ou seja, né? É uma empresa que pudesse fornecer consultoria, né, e serviço na área de modelagem de bacias, né? E estrutural, e geoquímica. Então, naquele momento... E nosso foco também era no nicho de mercado das empresas menores, né? E não competir com as grandes, até porque a gente não tinha braço para isso. Naquele momento também tinha um mercado efervescente
das empresas pequenas por causa das rodadas. Então, a gente viu naquilo ali fornecer alguns estudos que só as grandes tinham acesso. Então, a gente estava querendo fornecer isso, né, para as empresas e sempre também com esse intuito de ser uma boutique. Né? Não, olha, a gente tem valor, a gente quer mostrar valor para as companhias e não cair na tentação de vender nosso serviço a qualquer custo. Então, essa nossa experiência, que a gente depois começou a ficar em paralelo com o negócio da COP, né, do laboratório. A coisa foi crescendo. E em 2008, se eu não me engano, 2009, a Vale nos procurou para fazer uma consultoria para eles. Né? Então, nesse período inteiro, como PGT, o principal, digamos, serviço era uma parte de modelagem. Vocês tinham mais alguma coisa? Foi crescendo ao longo do tempo para outras linhas? Modelagem, interpretação sísmica, avaliação econômica de áreas, né, de ativos, fazer todo o valuation. Uma empresa queria participar do bid, né? Entendi. Às vezes, empresas pequenas não tinham um time dedicado, a gente fazia avaliação daquela área e fornecia, olha só, essa área que pode valer tanto, aqui o risco geológico. A estratégia de bid também, a gente chegou a auxiliar algumas empresas de como participar de um bid, tá certo? A questão, por exemplo, de magnetometria, a gente também chegou a fazer algum serviço também pequeno, essa parte também de área não de área geofísica, mas assim, de magnetometria de terrestre, né? Então, era todo um serviço integrado de interpretação geológica. E era uma fase, como você disse, muito boa para a indústria de petróleo. Naquele momento era. Nessa fase, início do ano 2000 até 2010, 2012, né? 2009, né? Porque depois veio a crise lá, né? E aí depois teve a crise também, né? Aqui no Brasil. Mas assim, eu acho que a gente também teve... A questão de sorte teve sorte, mas assim... Se prepararam para isso, né? Sorte também, contra né? quando tá então, mas a gente, assim, acho que 2008, 2009, acho que foi 2008, se não me engano, 2009, a Vale nos procurou, né, para um projeto de consultoria aqui no Brasil, para avaliar uma área de uma companhia. Chamei, para avaliar uma área. Queria saber a questão do potencial de gás. A Vale Mineradora, Vale que queria algum... naquele momento, a Vale estava buscando, ou seja, a Vale, naquele momento, acho que consumia 5% de toda a energia no Brasil, né? E o gás também estava muito caro. Eu acho que o gás era um dos maiores insumos da Vale naquele momento. E, de alguma maneira, acho que a empresa estava querendo ter um hedge, né? De alguma maneira, de ter gás, né? Ampliando seu portfólio ali para poder criar para ele mesmo. Né? Então, começou a avaliar algumas áreas de gás. A gente fez uns 2, 3 serviços para a Vale. Eu acho que eles gostaram. Em algum momento... queria algum tipo de exclusividade, a gente não pudesse exclusividade, e beleza, então eu quero comprar vocês. Como recebe essa notícia? Vocês estavam prontos para isso, no sentido de maturidade de empresa, no sentido de valuation de empresa, algo assim ou não? Não, nunca passou por essa cabeça, né? Vender, né? A gente tinha um sonho, né, de criar empresa de petróleo, de ser só de empresa de petróleo. Nunca imaginou que a gente pudesse estar nesse caminho de ter uma empresa tão grande como a Vale, né? Mas assim, a parte gratificante é que o nosso trabalho, né, de alguma maneira, demonstrou, né, o valor, né? Esse tipo de coisa aí. Acho que a gente levou aí uns 5, 6 meses para negociar isso aí, até porque a gente teve que buscar também um auxílio de uma empresa para nos auxiliar a nos valorar, porque a gente não sabe o nosso valor. Assim, então, nos auxilia isso daí. E aí, acho que 5, 6 meses de negociação, a gente chegou num acordo, né? E o interessante desse acordo é que a gente naquele momento estava, acho que 50 pessoas, né? A gente também chegou... Já estava razoavelmente grande. Vocês já tinham saído da incubadora? A gente tem a base da incubadora, a gente também estava aqui no centro, com 3, 4 escritórios. A gente também tinha uma base em Salvador, com um sócio local, o Luciano. Uma base em Curitiba e outra base em Ouro Preto. Por que a gente fez isso? Em Curitiba e Ouro Preto, era para manter... A gente não conseguia trazer os talentos para cá. Então, achamos talentos, né, através de amigos comuns lá. Mas fácil ir até lá do que... E também, se trouxer os talentos para cá, naquele momento, o mercado estava muito disputado, né? E o talento estava muito caro. Então, uma maneira de você reter talento bom e dar carinho para ele, deixava ele lá onde ele estava. Entendi. Dava os recursos bons necessários para ele. E em Salvador, através de um colega que foi também foi da Petrobras, o Luciano, era também focado na parte comercial, porque em Salvador, né, ali no Recôncavo, tinha algumas empresas que necessitavam de serviço da gente. Então a gente veio lá uma oportunidade de ter também algo, né,
de aumentar a nossa capacidade de fornecimento de trabalho. Então, era essa a ideia. E quando a Vale nos comprou, né? Claro que então teve que fazer isso daí, tratar cada um com muito carinho. A gente conseguiu levar todo mundo para dentro da Vale. Uma pergunta, isso também é legal de... Tem vários tipos de processo de compra, né? Tem gente que tem processo de compra que vai comprar a empresa, o produto da empresa, os ativos. Tem esse caso, pelo que eu entendi, o capital de vocês era o capital intelectual das pessoas que estavam lá. Então, estava comprando, olha, de porteira fechada com as pessoas que estão lá, né? Isso aí. Então... E como assim? Agora, isso eu acho muito difícil, é muito de intangível, assim, né? Como valorar capital intelectual? Na realidade, isso não foi colocado, na verdade, por isso que a gente chamou a empresa para nos auxiliar, porque na verdade foi uma valoração baseada no teu potencial de venda. Perfeito. Tá? E aí você tem um fluxo de caixa associado a isso daí, né? E aí, botei isso, não, você vai estar aqui de novo, aí que entra de novo a questão da negociação, né? Então, os 4 meses aí, não só a questão comercial, mas também um monte de advogado olhando a companhia, né? Pô, imagina você tem lá um elefante olhando lá uma formiguinha, né? Então, assim, né? Mas, assim, a Vale só tem coisa boa da falar. Os caras nos trataram assim... Aí, então, eles compram a PGT, aí vira a Vale Oil and Gas, né? Quando eles compraram a PGT, a gente virou Vale Oil and Gas, né? Então, a gente ficou, momentaneamente, a gente ficou no mesmo escritório. O mesmo time? Mesmo time. Só mudou a camisa. Mesmo time, e depois entrou algumas pessoas lá, poucas pessoas, mas assim, mesmo time. E o legal do time era um time de jovens, tá? A gente, o Luciano, que é nosso sócio lá em Salvador, ele se tornou nosso consultor, não empregado, mas é nosso consultor, né, de mais alta patente, vamos dizer assim, técnica, né? Mas a gente conseguiu levar a galerinha que a gente tinha encontrado, né? Até egresso dos mestrados, a gente estava com um time de jovens, né? Com talento, tá? Com garra, né? E todo mundo virou Vale Oil and Gas, né? A gente, quando mudou lá para Gaçaré, a gente ficou no andar lá, acho que era o 4º andar, ali era Vale Oil and Gas. E eu tenho muito orgulho disso, assim, a gente conseguiu criar, né, uma empresa de petróleo que não era nosso, né, mas da Vale, mas a gente, de alguma maneira, o nosso sonho de estar criando uma empresa de petróleo foi interessante porque... Vocês mudaram, no caso, em vez de buscar cliente, né, para poder fazer as modelagens e as interpretações, vocês faziam isso para a Vale. E claro que com a Vale, né, muda de patamar, né? Investimento, você tem as melhores máquinas, você consegue dar treinamento, ou seja, isso para as pessoas, uma coisa que eu tenho muito orgulho, justamente, é a questão de training. A gente estava com a galerinha lá abaixo dos 30, a maioria, né? Tá? Mas a gente conseguiu convencer, né, a empresa, né, o manager da empresa, né, de jogar um aporte pesado de treinamento. No início, a gente chegou a ter 3, 4 cursos, né, por ano, né, aqueles cursos de uma semana, seja na Petrobras em outro, seja para a galerinha, tá? Então, foi assim um investimento pesado que a gente fez no pessoal, e que eu acho que acabou tendo resultado, não só naquele momento, né, mas se eu olho hoje nesse investimento, esses talentos estão espalhados por aí, né, em Total, Petrobras, na própria Vale, em outras áreas, PetroRio, quer dizer, eu olho isso aqui, cara, que bacana. Esse pessoal está todo muito bem colocado aí. É engraçado, deve ser muito legal ver isso, né? Ver pessoas que você acompanhou ali começando, você enxergou ali potencial. Investir em treinamento é sempre um investimento mesmo. Para mim, e ver, né, depois brilhando. É o melhor investimento que a companhia pode fazer numa pessoa. Salário, aumenta, é bom. É claro que é bom. Tá bom. Mas se você dá um treinamento fiel para aquela pessoa e repete esse treinamento, para mim, às vezes é melhor que aumento o salário. Aumento o salário, 5% hoje, um ano esqueci. Um bom treinamento, esse investimento para a vida. É claro que você tem que ter equilíbrio, um equilíbrio, tá certo? Mas o melhor investimento que se pode fazer numa pessoa, né? E eu acho que para ela também, ter uma chance de fazer um curso, né? Que também o desafio, não qualquer curso, tem que ser um curso com desafio. Então, também quando eu falo talento, tem que saber mapear o talento, né? Aquelas pessoas também que estão buscando crescer também, né? Não qualquer pessoa. Você enxerga isso hoje também, passando por algumas gerações, né? A gente ouve muito falar e tem muita discussão de diferença de gerações, de perfil de gerações.
Você enxerga diferença de fato entre gerações, por exemplo? Não sei se você hoje tem contato direto de recrutamento, de conhecer jovens profissionais que estão saindo da universidade agora, com talvez os talentos dessa época. Você percebe uma diferença ali no, digamos, no rendimento? É lógico que tem diferenças culturais, cada geração tem a geração, mas o que eu quero dizer, né? Você ouve muitas... É uma discussão aí entre a nova geração e a geração anterior, de estilo de trabalho, de uma geração reclamar da outra, e assim. Você percebe isso ou acha que isso não é tão importante, está mais dentro do indivíduo ali? Eu, sincero, não. Acho que talento em qualquer assim, geração. Tá certo que, na verdade, hoje em dia, a questão do trabalho híbrido, esse tipo de coisa, vai afetar alguma coisa, né? Uhum. Mas o talento traz consigo a parte inata, que é aquela pessoa que gosta de desafio. Não importa onde. Então, se o talento define isso, né, aquela pessoa realmente determinada que tem conhecimento, tem um QI alto, busca desafio, eu não vejo muita diferença nisso aí. Tá, aproveitando só isso, qual característica, aproveitando esse gancho para talvez alguém jovem que esteja vendo, qual característica principal de um profissional, excluindo a parte técnica, tá? De comportamento que você identifica como de maior valor? Quais tipos de comportamento, características? Olha, esse profissional tiver isso... eu vou olhar com muito cuidado para poder trazer para o meu time, porque é o tipo de profissional que eu quero trabalhar. Acho que, não sei como é que se a palavra é essa, mas aqui ter curiosidade, né? Aquela pessoa que você está conversando com você, ou você está numa entrevista de emprego, você cai um pouco fora do tema do emprego ali, ou do job description, e ele está dentro. Ou então também está te fazendo muita pergunta sobre outras coisas também. Então, ou seja, essa pessoa é uma pessoa que está, ou seja, fadada a buscar mais coisa, quer fazer mais coisa. Tá interesse, certo? Né? Também eu acho uma característica importantíssima. Então, essa parte interessante, da parte de ter essa curiosidade, de estar buscando coisa todo o tempo. E aí, isso também traz consigo, eu acho até um pouco de uma veia empreendedora, de querer fazer coisas novas, tá certo? Então, a questão de tentar mapear também quanto que essa pessoa lê, né? Tá? Que aí de novo também está junto com a curiosidade, tá buscando expandir, ou seja, meu leque. A questão que eu noto também, se você está buscando a pessoa mais para a parte de questão de liderança, né? Então expansiva, comunicação, né? Quer dizer, essa é outra parte importante, não para todo mundo, mas se eu tomar apenas um cargo de liderança, vou estar apenas perfil de liderança, né? Notar algumas características que definam que essa pessoa pode se tornar um líder, né? Até porque líder você pode falar um líder, né? Tem pessoas que trazem consigo características inatas de líder, mas você também pode forjar, né, uma pessoa líder, né, desde que você também indique o caminho para ela. Então, sim, são essas duas características, você ser ou mais técnico, ou uma parte mais de liderança. E eu, por exemplo, na empresa hoje, apesar de ter todo o processo inicial pelo RH, eu participo de todas as entrevistas no final. E como eu te falei inicialmente, eu estou... desculpa, eu estou batendo aqui na mesa. Fica à vontade. E meu foco mais, né, porque a parte técnica que faz é o time técnico. Eu entro na entrevista para mapear justamente a questão dos soft skills. Tem o perfil adequado para o nosso time? Ou não tem o perfil adequado? É uma pessoa que pode trazer problema para nós? Então, é claro que é uma decisão mais qualitativa, mas usa a minha experiência para tomar essa decisão, até para não atrapalhar o time que já está formado aí. Eu compartilho muito dessa opinião. Acho que também tento fazer isso na Envision em relação à parte executiva. Acho que o executivo da empresa, o responsável pela empresa e o responsável pela vaga, é fundamental que ele participe do processo. Lógico que o RH vai fazer um processo, tem a parte técnica, mas quem está entrando na empresa, ela precisa ver a cara ali de quem está liderando a cultura da empresa, de alguma forma, e quem está liderando precisa ver quem está entrando, sabe? Acho que isso é talvez um dos papéis mais importantes da liderança, é acompanhar as pessoas que estão entrando na sua empresa. Por isso que eu acho que é um tipo de coisa que às vezes eu vejo empresas delegando, né, líderes delegando isso. Eu acho que tem uma consequência muito negativa, porque você não sabe, assim, como se você estivesse trazendo para tua casa alguém que você não gastou ali um tempinho para conhecer, sabe? Para mim, de novo, é uma das partes mais importantes de se fazer. Eu adoro, como eu te falei, people management, né? Quer dizer, sou geólogo, né? Não tive nenhuma formação específica de formação de pessoas ou de psicologia, esse tipo de coisa, que tem um tema que também até acho interessante, né? Sim, sim. De conhecer as pessoas, né? De falar com pessoas. Mas para mim, como você falou, uma das partes mais importantes, né?
das funções mais importantes de quem está liderando. Como escolher pessoas, né? Como reter talentos, né? Eu tive também chance de fazer MBA na Dom Cabral, quando estava na Vale. E aí também tive um professor, esqueci o nome dele agora, mas o cara também era fantástico. Bicho. Como liderar time de alta performance. Não é só colocar aqui o pessoal vamos trabalhar. Tem que ter a dedicação, não tem jeito. Dá trabalho. Dá trabalho. Certo? Não é só ter o pessoal lá trabalhando e tá tudo bem. Não. Tem que estar envolvido no dia a dia do trabalho, nas questões também de entender se está tudo bem ou não está tudo bem, se possível também. Aí uma questão que eu falo muito é a questão de você desenvolver confiança, né, com aquele indivíduo, seja confiança técnica, que tem que ter, claro, e até pessoal, porque às vezes as pessoas estão com algum problema e tem a confiança, estou com um problema em casa, ou que seja, opa, resolve o problema. Eu tive um chefe na Petrobras, né, o Márcio Mello, né, quer dizer, eu aprendi muita coisa também com ele. Uma delas eu me lembro que, um caso lá, eu estava com um problema de saúde lá em casa, ele falava, Bedragal, se tem a coisa de saúde na sua família, né, ou de saúde de família, resolve o problema e depois vem trabalhar. Esse negócio está gravado aqui, é mais 30 na minha cabeça. Entendeu? Vai trabalhar. Resolve o problema e depois você volta para cá. Isso, estou falando da década de 90. Sim. Certo? Então, tinha umas certas coisas que ele falava, assim, pô, cara, eu trouxe isso comigo também, né? E apliquei isso ao longo da minha vida, tá certo? Isso antes de MBA, de Covid, que agora tem esse negócio de híbrido. Resolve o problema e depois você volta para cá. Eu acho que você traz algumas experiências bacanas. Eu também sou entusiasta disso. Você falou de gestão de alta performance. Tem um livro, até aqui, das minhas referências, que é Gestão de Alta Performance, que eu acho legal mesclar um pouco de tudo, assim, da experiência prática que você vive, e tem muita literatura, muita técnica para você tentar adaptar ao seu perfil. Porque tem gente que tem vários estilos de lideranças, sabe? E quanto mais eu leio sobre, eu percebo que exatamente, as pessoas estão no centro da coisa, as pessoas são quem desenvolve a solução, as pessoas são quem tocam a empresa, e ela tem que estar no centro da coisa, e a liderança tem que achar as ferramentas para aquela pessoa performar mais, e uma delas é se preocupando diretamente com ela, né? Isso aí, e cada um tem um fine tuning, tá certo? Exato. Não dá para você aplicar a mesma regra para todo mundo. Perfeito. Cada um tem um jeito de você conversar, então não dá para você pegar uma equação só e aplicar para ela. Então você tem que conhecer a pessoa e também gera confiança. Você não tem confiança com um time, é difícil. Então, e outra coisa, eu tento, ao longo do tempo, né, me tornar um líder, né? Eu detesto a palavra chefe ou boss, não gosto. Se algum dia eu conseguir me tornar um líder daquela pessoa, e aí, que leva tempo, né? Beleza. A palavra chefe, a liderança acaba sendo reconhecida ali pelas pessoas que estão com você. E quando eu falo sempre, claro, o que é que você não? Eu estou hoje, por isso que eu falei, eu sou head do time, né, da América Latina, né, também que eles chamam de Frontier North America, e estou, né, executivo management. Eu não sou, então eu sou bem legal, né? Exato. Eu venho do futebol, né? Eu fui atleta durante um tempo, já contei essa história aqui algumas vezes, mas aproveitando esse gancho contigo. Eu gosto muito de trazer as analogias da época de futebol, porque é muito mais simples da gente entender. E no futebol, no esporte de maneira geral, você não tem muito tempo para poder absorver os processos. Você não performa, né? Aquilo é muito impactante você ver. E a liderança diz muito isso. Aí, hoje, né, teorizando mais livros, entendendo um pouquinho da nossa indústria, eu consigo olhar lá para trás a experiência com líderes que eu tive, né, no esporte, e você vai entendendo realmente algumas coisas que funcionam, não funcionam, por exemplo, nesse lance de você ter o grupo. Você ouve muito isso no futebol, né? E o técnico perdeu o grupo. Porque os liderados ali, que são os jogadores, eles têm o poder, porque se não estiver performando, o líder vai cair. Não tem essa hierarquia ali, ela não é imposta, ela é conquistada pelo líder de acordo com o que ele consegue entregar para o seu grupo. Então, o líder, ele hierarquicamente é uma peça frágil de acordo com os seus liderados. É lógico que na indústria não é exatamente assim, porque o liderado tem a sua hierarquia e tem... Mas me traz muito essa lembrança de que o líder está ali para poder fazer o melhor para os seus liderados, porque ele está ali para servir essa galera, trazendo a melhor forma de fazer isso para o crescimento da empresa, mas no vacilo que você der, daqui a pouco você não vai estar ali, porque se você perder o respeito realmente o respeito daqueles que são liderados, você não é mais um líder, você vira um chefe, você vira alguém que está ali
meramente pelo cargo, mas não tem aquele respeito de crescimento dos liderados, né? Acho muito legal quando traz... Exemplo de esporte é muito mais simples de entender, às vezes uma coisa mais complexa que está na indústria. Assim, de novo, sem querer ser arrogante, para mim, o processo é muito fácil. Talvez é porque também já tem alguma experiência, né? Mas assim, esse perfil de que você falou também, eu me considero mais assim, o meu papel é servir o time e guardar o time, né? Quando eu falo guardar também é de proteger o time de coisas que vêm de cima. Então, deles mesmos, né? Muitas vezes. E eu sou responsável, né? Então, como você falou do técnico aí. Quem faz o gol não é o técnico, é lá o jogador. E se tem um problema com o time, eu sou responsável. Não dá para fugir disso. Ah, não, foi o fulano que não fez o gol. Não. Então eu acho que é claro quando você também tem esse papel aí, e também de assumir suas responsabilidades. Não tem medo. Então, coragem de desagradar, não vai precisar desagradar. Essa é outra coisa também que eu acho que questão até latina, né? O latino, no modo geral, não sabe dizer não. Exato. Eu tive sorte também na minha vida de conviver muito com um colega meu americano, que hoje ele está na Exxon, mas foi professor, né, da universidade, e ele era muito direto, né? Então aprendi com ele também, né? Ser direto, né? E sem dar aquela volta. Às vezes o cara leva meia hora para dizer não, né? O brasileiro. Então essa é outra questão também né? Você tem que aprender duro, né? Às vezes a gente vai dizer ou não, você leva meia hora para dizer não e ainda não fica claro ainda. Sim. Tá certo? Então, essa é outra coisa também, que ser direto com as pessoas. Honesto, tem que ser muito honesto. Então, eu falo isso para os meus filhos, também falo para os meus liderados. Detesto mentira. Assim. E tá nesse limite da confiança, né? Você então, não confia. Assim, essa para mim tá na linha ali. Então, assim, eu tenho que colar no teu olho, eu confio em você. Senão, muito obrigado, tchau. Então, a questão de liderar também tem o não, eventualmente vai ter que demitir pessoas, que é a parte mais dura do trabalho de um gestor, tá certo? Que aconteceu já, mas assim... Faz parte. Mas faz parte do jogo, até para você também proteger também, né, eventualmente, né, o grupo como um todo, né? Sim, até nesse livro Gestão de Alta Performance tem uma equação que também a gente pode aplicar isso mais ou menos no esporte, né? Que é o resultado do líder é a média do resultado dos seus liderados. Então, quando você vai, por exemplo, numas notas de jogo de futebol, a nota do técnico, muitas vezes, vai ser a média dos seus jogadores. É isso mesmo. Então, se tem alguém ali puxando a média para baixo, a responsabilidade é do seu líder, sabe? Não dá para você se eximir e colocar na conta de outro. Você está ali, você tem responsabilidade sobre isso, né? Legal, Rodrigo. Assim, passando então a Vale, qual foi o próximo passo que você deu na carreira aí? Pois é, aí a Vale, quando foi, acho que 2011, acho que o Roger saiu da empresa, acho que algum estresse político, né? Com o governo naquele momento lá, e veio outro CEO, e aí depois eu acho que a área do óleo e gás começou a perder importância lá, né? E a Vale começou a fazer o desinvestimento, não só do óleo e gás, mas também de outras áreas também ali, né? Mas o óleo e gás acho que foi o primeiro. A gente, quando foi comprado, a gente estava, por contrato, a gente tinha um lock-up, né? Um cadeado, né, de contrato por 5 anos, com a Vale, né? Vocês não podiam exercer essa função? Não, e a gente não podia sair da Vale, né? Então, ou se saísse, perdia parte dos pagamentos remanescentes que foram feitos ao longo dos 5 anos. Então, aí, quando a Vale estava saindo, então se negociou, né, no 4º ano, né, que já foi no 4º ano, justamente a liberação desse local para a gente poder tocar nossas vidas e a Vale também tocar a vida dela. Então, e aí, logo em seguida, quando eu saí, a gente foi abordado. O Roger Guinelli já tinha criado, né, uma holding chamada AGN, né, que fui trabalhar com a parte de agrobusiness, a parte de logística e a parte de mineração, e também pensar de repente criar um braço de óleo e gás, e nos chamou também para avaliar algumas áreas ali. A gente ficou aí por uns 6 meses assim, namorando, avaliando algumas coisas, mas o momento já era, acho que a gente começou em 2012, né, 2013, já era um momento pós-OGX, lembra, né, que o mercado ficou muito rico no Brasil, né? Sim. Uma certa desconfiança também dos investidores. Então, assim, foi muito difícil de encontrar tração, né, de negócio, né, para algumas áreas. A gente tentou ver algumas áreas no Peru, aqui no Brasil também, não deu certo. E aí, acho que setembro, outubro, começamos a olhar o mercado, e aí eu fui chamado
num processo que na época era IHS. IHS Market. Não, IHS, para isso. IHS. Tá. IHS. E aí, nesse processo, eu entrei na empresa em 2014, janeiro de 2014, na IHS. Né? Que depois foi merge comprada pela Markit, aí virou IHS Market, acho que em 2017. E 2 anos atrás, a S&P Global comprou a IHS Markit e agora virou a S&P Global como um todo. Né? E dentro da S&P Global, eu faço parte de uma unidade chamada Commodity Insights. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Tá. Vamos lá. O que é a S&P Global? O que você vai fazer? Já que ela tem vários braços, assim, a gente vê a S&P Global em várias frentes. E dentro do escopo da S&P Global, aonde você está inserido? Tá. O que traz aí do óleo e gás, né, para isso, sabe? Bem, o S&P Global eu vejo como uma grande holding, né, que tem embaixo dela 4 pilares principais, né, que é o Ratings, que é muito famoso, né, que vocês conhecem aí de fazer análise de companhias, tá? Uhum. Tem a parte de mobilidade, tem a parte que eles chamam de EMI, que é Market Intelligence, tá certo? E tem a parte que era de Platts, que agora que era também famosa, a marca Platts, né, que se transformou agora em Commodity Insights, né, que tem todos os commodities ali embaixo, que tem os insights dos commodities. Então, e dentro disso daí, eu estou dentro da área do ramo, dentro do Commodity Insights, dentro da área de upstream, né? Entendo. Aproveitando, eu vou pegar alguns ganchos para poder a gente entendendo, né, o conceito geral, né? Upstream, pode explicar um pouquinho sobre essa cadeia, exatamente o que significa upstream, quais são os outros, midstream, downstream, onde que isso está inserido, né? Só de novo, a S&P Global é uma grande companhia, né, que vende serviços, informações, né, relatórios. Ligado à inteligência de mercado, de maneira geral. Né? Então, nesses vários segmentos aí, né? E a gente dentro do Commodity Insights, dentro da área de upstream, depois a gente pode detalhar um pouco mais. E as cadeias, né, de modo geral, você tem upstream, midstream e downstream. Quer dizer, a cadeia upstream means eu estou no início da cadeia, né, onde começam as operações. No caso, seja do óleo e gás, eu estou lá na parte da exploração, né, na parte da produção, né, de petróleo e gás, tá certo? Que a gente chama de AIP. De AIP, que depois eu vou ter que escoar o óleo ou gás para algum lugar, que tem aquela parte do escoamento, que tem a parte de midstream, né, tá certo? Até esse óleo ou gás chegar lá numa refinaria, né, e refina, depois vai lá para os postos de gasolina, então tem essa parte assim, do downstream. De modo geral, 3 etapas aí, né? As 3 etapas genéricas, vamos dizer assim, classificando essas cadeias aí. Aí você está no upstream. Eu estou dentro do upstream, onde, de novo, eu estou dentro de uma área chamada de Technical Research, hoje, né, que houve uma mudança recentemente. Eu cuido, né, de um grupo na América Latina e parte que chama de Frontier North America. O que é isso aí? É todo North America offshore, Deepwater, desde o Alasca, leste do continente americano e canadense, e o Golfo do México, mais Latinoamérica. Tá? Onde a gente gerencia toda a base de dados de IP, tá? A gente tem uma base de dados, hoje é a maior base de dados do mundo de IP. Então, essa parte dentro dessa região geográfica sou eu que gerencio esse time. Tem um outro trabalho chamado JEPS, que eu chamei também é um time, né? Ou seja, um serviço que acompanha todas as atividades que está acontecendo no mundo do IP, em todos esses países que a gente cobre, tá certo? Tem um poço furando, teve rodada de negociação, está entrando aqui alguma coisa de produção, de óleo e gás de alguns países, então a gente tem que acompanhar isso diariamente. E toda essa inteligência é para vender essa inteligência, vender essa informação? Tudo isso é para vender as informações para auxiliar as empresas no seu dia a dia. Seja para tomada de decisão estratégica ou de operação do dia a dia. Né? Então, dentro desse ramo que você está, né? Então, tem a parte de IP, como você disse, toda a parte da América. Isso. Então, isso tudo que você sempre fez a vida inteira, expandido aí para toda essa região, de conhecer ali bacias, de conhecer oportunidades de mercado na área de óleo e gás, e também a avaliação ali da outra parte da cadeia de fornecedores, de quem está perforando, entender também essa linha de mercado de outras empresas, ou somente a parte de IP? Não, pois é. Eu até tempo atrás, né, quer dizer, até 5 meses atrás, eu tinha outro grupo que a parte eles chamam de Technical Research Team, que era essa parte de IP, tem outra parte que faz a avaliação econômica de mais de 3 mil projetos. Então, a gente tem toda a avaliação de projetos, desde a curva de produção de óleo e gás, né,
óleo, gás, produção de água, qual é o cash flow daquele projeto, o NPV. Até é uma maneira de também você auxiliar inicialmente aquelas empresas que também estão buscando projetos em alguma área. Quanto é que vale tal projeto? Então você tem uma ideia inicial, uma base ali, uma base para começar. Estou aqui vendo aquele Marlin, por exemplo. Quanto é que o Marlin está produzindo? Qual o NPV? Tudo calculado como se tivesse fazendo uma avaliação daquele projeto, com regime fiscal, tudo ajustado para cada país. E você tem no final, seja um valor econômico dado o preço do Brent. Então, por exemplo, se um investidor quer dar quer alguma informação sobre alguns ativos aqui para poder avaliar se vale a pena investir numa empresa operadora aqui ou não, esse tipo de informação aqui vai ajudar. A gente tem, nesse caso desse produto chamado Avatra, a gente tem 3.000 ativos que a gente gerencia desde o Alasca até a Argentina, tá certo? Tem outro produto também que a gente gerencia, toda a questão de atividade de sondas de perfuração, barco de apoio, FPSOs, onde elas estão, qual é o preço médio, né, da diária dessas facilities, em toda essa região também. Então, e também, um pouco atrás, até 3, 4 meses atrás, eu gerenciava também um time de insight, né, que fazia também relatórios de insights, né? E qual a diferença do insight? Que ele tem um forward look, né? Você tenta fazer também um tipo de forecast, né, da cadeia de logística. Você tem um grupo lá que trabalha com a questão de reports, de insights, né, o que acontece em toda a cadeia do offshore brasileiro. Sim. Tá certo? Não só do ponto de vista do que está acontecendo hoje, mas também quais são os gargalos ou oportunidades que podem acontecer, seja aqui no Brasil, na Guiana, ou no México, ou na Colômbia, ou na Argentina. Então, tem esse mapeamento. Tem mapeamento também, por exemplo, também de todos os negócios, né, que estão acontecendo na região, os deals, tá certo? E também um mapeamento também das estratégias de cada companhia, das principais, né? O que elas estão falando sobre a sua estratégia. Então, outro sistema aí muito legal que é a questão de compras e transactions. Então, avalia todas as transações, então você pode entrar lá no sistema e ver qual foi cada um daqueles dias, seja a compra só de um ativo ou a compra de uma empresa, e você tem lá métrica de quanto é que você pagou por barril ou por reserva e tudo mais. Então, e a gente tem não só o dia que está acontecendo, mas tem um backlog, né, de vários anos para trás também, que pode dar uma ideia do que está acontecendo no mercado. Então, e também um olhar para o futuro, no sentido principalmente de energia, né? Não só no óleo e gás, vocês também têm uma visão, um mapeamento claro de outros tipos de energia? Não está na minha área, né? Mas assim, o tema da transição energética, claro que trouxe muito isso à tona, né? Quer dizer, muito trabalho na questão de mapeamento das energias do futuro, as renováveis, né? A questão do hidrogênio, que está muito agora entrando pesado, ou seja, como também uma possível solução, que vai auxiliar esse processo também, tá certo? Então, assim, tem outros grupos, né, que não meu, né, que estão também dentro da área do upstream também, que estão trabalhando com isso daí, de maneira a tentar prever com um pouco de mais segurança, vamos dizer assim, né, qual seria o cenário no mundo mais verde, né? A gente ainda acha que a demanda de óleo ainda continua por um certo tempo, né? E aí, depende da fonte, você vai ver algumas divergências em termos de demanda, tanto demanda, porque quando você fala demanda de óleo, também tem de líquido. Quer dizer, o líquido tem toda aquela parte dos condensados que não entra na questão só do crudo, que chama do óleo bruto, né? Então, tem algumas divergências em relação a isso daí, mas tem um grupo de análise de cenários que fazem esse tipo de análise para dar não só um cenário base, mas cenário do mundo mais verde, um cenário do mundo mais desafiador. Então, a gente trabalha geralmente com 3 cenários a empresa, né? De modo a dar a visão do que poderia acontecer em cada um desses cenários. Excelente. Aproveitando esse gancho dos cenários, você pode trazer para a gente em relação à América Latina, mas América do Norte também, assim, de onde você enxerga países que estão com um foco um pouquinho maior, ou um olhar mais atento para a gente ter em relação à exploração IP, principalmente nos próximos anos? Esse é um tema interessante, porque eu acabei de chegar da APG, né, lá no Rio, e eu apresentei 2 trabalhos lá. Um justamente foi sobre as oportunidades e desafios aqui da América Latina, né? Quer dizer, acho que, começando do final, né? A região vai ser muito importante, né? Do ponto de vista de produção de óleo e gás no futuro próximo. Principalmente quando você vê a produção... Você diz a América Latina em relação ao mundo. Ao mundo, exatamente. Então, ou seja,
Se eu olho hoje a América Latina e vejo, começando pela parte do offshore, né? Tá. De Ipuora, os volumes que serão adicionados, né, em termos de produção, né, de óleo e gás, até 2040, a América Latina vai produzir em torno de 35 bilhões de BOI de recursos, África, 25, mais ou menos, ou seja, a região, até 2050, vai liderar os novos acréscimos de novos volumes, tá certo? Globalmente falando. É claro, porque isso, a gente tem o pré-sal aqui, né, que ainda vai entrar com muito FPSO, você vai ter pico de produção no Brasil em 2032 por aí, você tem Guiana, uma produção também crescente, chegando acho que a 1,8 em 2035, e tem a África também, agora com essas descobertas que também tem um potencial grande também de ter crescimento forte também no Ipuora, tá certo? Então, esse é o final. Quando olha a região, né, ou seja, Brasil, como a gente estava falando inicialmente, tem muito recurso ainda, né, não só por produzir já descoberto, né, que acho que a Petrobras, se não me engano, tem 12 FPSOs ou mais para entrar até 2030, então isso vai nos levar a um pico de produção com o que já está descoberto lá para 2032, né? Depois daí que começa o desafio, né? Então, por isso que a gente tem visto as empresas, e principalmente Petrobras, buscando, ou seja, né, explorar novas áreas. O pré-sal tem recurso? Tem. A questão é que ele se tornou mais desafiador, né? Ou seja, o risco geológico, ele é até alto, aliás, o custo geológico é até alto porque você fura poço lá, encontra alguma coisa, mas não que o que se queria encontrar, né? Sim. Então, ou o volume é menor, tem alguns poços que deram seco recentemente, né? Ou tem muito CO2, né? Ainda mais quando você está indo para a gente chama fora do polígono, já para as bordas ali, né? Então, onde o desafio aumenta, né? Mas quando você vê conversa com a indústria, tem potencial ainda naquela parte ali, mais desafiador, não como antes. As pessoas falam que o sweet spot, né, do pré-sal parece que esse já foi embora. Tem outras partes não tão sweet que vão como se explorar. Se fosse buscar a fruta na árvore. As frutas que estavam ali embaixo já foram pegas, né? Então, é claro que a geologia, né, a gente sabe que geólogo isso não existe essa certeza. Exato. Tem que furar, tá? E aí o que aparece de fronteira para nós, chama a margem cultural, que a gente tem visto aí, né? Essa muitas batalha discussões da Petrobras de realmente querer furar o poço lá, o Morfo, né? Ainda esse ano. Conversando com alguns atores aí, alguns acreditam que pode furar esse ano. Sim. O que eu ficaria muito contente. A gente vê também, né, ou seja, o sucesso do leilão lá em Pelotas também, até porque agora o sucesso da Namíbia ali, né, talvez possa trazer algum alento para nós ali. Tá certo? Eu até queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama. A gente tem falado até aqui nos últimos episódios bastante sobre margem equatorial, que tem ficado mais em voga, né? Mas a gente tem visto algumas notícias em relação a Pelotas também, né? Tem campanha sísmica prevista agora. Eu queria entender um pouquinho mais também sobre Pelotas, se vocês têm algum tipo de estudo nessa linha, o que vocês enxergam sobre Pelotas, sabe? De novo, eu já vi alguns trabalhos onde, do ponto de vista visual, você consegue ver similaridade, né, da geologia, né? As margens se conectam, você consegue ver lá... Em relação à África, né? Em relação à África, você consegue ver lá o nível, né, gerador da rocha geradora, você consegue ver lá o nível lá da rocha reservatório, tá certo? Isso você consegue ver, né? É claro que as questões também, ou seja, de preenchimento sedimentar pode ser um pouco diferente, né? A variante de Pelotas é um pouco mais profunda. Tem também aquela grande preocupação ali em Pelotas do cone, né? Que tem muito sedimento fino ali que pode eventualmente atrapalhar alguma coisa em termos de reservatório ou da qualidade do reservatório ali em Pelotas, mas de novo, só furando. Nunca se furou daquela região ali, então tem que testar, né, ou seja, o prospecto. Só fazer um paralelo, ou seja, a Equinor furou um poço agora no início de julho, né, o Argeris, no norte da bacia da Argentina, né, que é um prospecto mais no alto, né, está na divisa entre a bacia do offshore Argentina e a bacia do Colorado ali, que deu um poço seco, seco. Se encontrou reservatório, não sei. Então, que pena. Na verdade, se ele vai também para a Guiana, né, a Equis e outras companhias foram quase 50 poços secos antes de encontrar ali. Então, assim, o processo exploratório não é um processo que você vai hoje, fura um poço amanhã e é o quê? Não, tem um processo de exploração. Leva tempo e custa dinheiro. Né? Exatamente. Então, e é por isso que a gente tem visto algumas empresas grandes, né, ou seja, se movimentando, né,
nesses plays que podem eventualmente serem similares ao que se encontrou na Namíbia. A minha leitura, eu vi, por exemplo, a Total e a Shell no sul de Santos, talvez olhando plays que possam ser do pós-sal, e talvez correlatos ao que você vê lá. A gente vê, às vezes, empresas também lá em Pelotas, junto com a Petrobras, ou seja, demonstrando que tem interesse em novas fronteiras. A gente viu também a Total indo para o Peru, North Shore, lá no norte, que para mim foi uma surpresa grata. Tá? A Total está buscando uma área de fronteira também lá na bacia do norte, acho que é a bacia de Tumbes. Então, a gente vê movimentos interessantes na região. Tá? Então, você falou da questão exploratória. A gente, todo ano, faz um relatório que a gente chama de High Impact Wells, são postos de alto impacto, né? High Impact Wells, né? Que na nossa definição são postos que tem pelo menos 250 milhões de barris de óleo equivalente de recurso recuperável, ou é um poço que pode eventualmente testar uma nova província ali, tá certo? Então, ou seja, esse ano a gente tem mapeado para a região, se não me engano, 11 ou 12 poços, que são quase 30% dos poços de High Impact Wells mapeados no globo, estão aqui na região. Também demonstrando, ou seja, o potencial exploratório que a região tem. Guiana, não preciso falar, né? Está lá estourado, que eu acho que vai no caminho um pouco atrás também é Suriname, ou seja, a gente já viu o sucesso tanto da Petronas lá e Chevron descobertas lá no Suriname. Suriname, só com os recursos descobertos, pode chegar de repente a 800 mil barris por dia em 2035, 2036, tá? Já falei em Brasil. É legal você falar nessa escala de tempo, né? Porque muitas vezes quem está ouvindo não tem a noção do ciclo. Né? Você está falando de 2035, o que já se estuda hoje, já prevê hoje, já tem um ciclo de 10 anos normalmente, né? 15. E, de novo, a vantagem quando a gente fala de Brasil, Guiana, né? Quer dizer, que aí também, invocando o tema transição energética, né? Então também as companhias estão buscando projetos com menor emissão de CO2. Sim. Tá? Então, hoje, né, se pegar a média do Brasil hoje, acho que a média de emissão está em torno de 15 kg de CO2 por barril. A Petrobras tem um target de produzir acho que menos de 9. Tá? Então, os novos projetos que vão estar entrando vai ser abaixo de 9 quilos de CO2 por BOI. Né? A Petrobras tem um projeto avançado de redução de CO2, ou seja, quase 30% até 2030, né, das suas operações. Né? Então, assim, é um negócio também fantástico. A Guiana está com média aí 6, 7 quilos por CO2. É claro que eu estou falando isso porque são projetos no pico, né? Depois que eu começo a reduzir, aí eu estou falando em termos de intensidade. Né? Então, quando o projeto começar a entrar numa fase de declínio, essa relação vai mudar um pouco. Né? Então, mas a gente tem, ou seja, barris, né? Brasil, Guiana, que podem competir no mundo mais verde. Ou seja, são barris, ou seja, que eles chamam de advantage barrels, né? Que são campos com alta produtividade, baixo custo de produção, né? Break-even, né? O OPEX da Petrobras, $6, $7, fantástico. Né? Break-even, na maioria dos projetos, são abaixo de $30, por aí. E baixa emissão de CO2. E também, ou seja, conexão com mercados próximos. Você não tem aí um desafio logístico para você entregar, ou seja, o teu produto. Então, aqui você tem aqui a métrica, então tem essa classificação de também ter o Advantage Barrels, que é justamente... Você considera toda essa cadeia também, né? Então, e aí, Peru é pequeno, Chile não tem quase nada, pouca produção lá embaixo de gás, Colômbia passa por um processo complicado em função do governo que entrou há 2 anos atrás, que quer acabar com a IP lá. Pegar esse gancho, assim, sabe, de oportunidade nesses países e correlacionar isso um pouquinho com geopolítica, que acaba tendo um impacto direto, assim. Pode trazer para a gente um panorama nesse sentido de oportunidades e também contexto político que justifica a oportunidade na América Latina, principalmente? A América Latina, o solo histórico, e isso influencia também nos mercados, seja óleo e gás e outros mercados, é o pêndulo político que ele varia um lado para a direita para a esquerda. Então, hoje, de modo geral, quando você avalia os mercados dos países aqui, né, ou seja, o viés é mais, ou seja, poder do Estado, né, do que o mercado, vamos dizer assim. Então, a gente tem visto isso a Colômbia é um bom exemplo disso aí. Você tem o México também, que está fechado por um bom tempo, não tem rodada de negociação desde 2014, tá certo? Então, está sufocando. Você
Você tem que ter rodada de negociação para poder trazer novo oxigênio para dar continuidade às operações. E isso também vai trazer consequências sérias, né? Lá no México, né? Em termos de aumento de produção, né? Ainda mais num país, né, onde a Pemex tem uma dívida aí de 130 bilhões de dólares. Tá? Então, não tem dinheiro e tecnologia. Então, um problema lá. Aí, Guiana e Suriname estariam razoavelmente tranquilos, apesar do acordo político ali ser um pouco tênue. Sensível ali, né? Mas está rodando, né? Colômbia, acho que para mim, até antes do governo entrar, era um mercado pequeno, mas é um mercado muito líquido, né? Líquido que você diz de negócio. É, né? rápido, ágil, assim. É mercado pequeno quando compara com o Brasil e com outros mercados, mas assim, é um mercado muito líquido, tinha muito negócio. Com muita agilidade, né? São coisas pequenas que estão acontecendo, mas a roda girava lá. A Colômbia produz hoje em torno de, sei lá, 800 mil barris por dia, por aí, então tem se mantido. Mas muito a atividade da Ecopetrol, principalmente, né, e outras empresas, mas recuperação avançada de projeto. Na verdade, o país não tem, no onshore, encontrado nenhuma descoberta exploratória ali, importante dos últimos 15 anos. Tá certo? Então, isso tem trazido desafios para o país. E a questão do processo de recuperação avançada tem meio que salvado um pouco, ou seja, a adição de reserva do país. Você vai para o onshore, aí tem a questão do gás, né, que tem descobertas importantes de gás, né, mas a questão também geopolítica pode atrapalhar, porque tem a questão também não só política, ambiental, e também de obter licença também para você poder construir pipeline, esse tipo de coisa lá. Então, o país está nem mesmo de começar a importar mais gás agora em 2025, porque o gás offshore não vai dar conta, tá certo? Trazer mais gás. Eles têm descobertas gigantes de gás na costa, mas talvez isso não chegue a tempo de trazer um gás nacional. Então, se fala em trazer até gás da Venezuela, que eu acho que não pode ocorrer, ou então de se instalar novas plantas de regasificação para poder suprir, né, o mercado interno. Brasil, do ponto de vista técnico, já falei dos desafios do pré-sal e da margem cultural. A gente vê de longe, ou seja, o mercado se fechando um pouco, menos oportunidade do que no passado recente, tá certo? Essa questão aí do ambiental aí, né? Quer dizer, a gente sabe que tem grandes empresas que têm interesse em explorar mais potencial, mas com receio tem algum certo receio também. A questão também no ano passado, esse ano também da questão daquela taxa adicional de exportação de petróleo também trouxe algum tipo de aversão, né, a investimento aqui. Então isso, de alguma maneira, né, baixa, ou seja, o score do Brasil frente a outros países. Por exemplo, a Argentina, que agora vive um novo cenário, né, com a aprovação da lei de base, o programa como a REID, né, que é um programa que vai dar incentivos às empresas que estão investindo mais de 200 milhões de dólares no país, tá? Não só na óleo e gás, em outras áreas também. Então, a gente tem visto uma mudança repentina e forte, né, para o mercado no país. E quando você olha os anúncios aí, vários investimentos estão próximos a serem, ou seja, tocados no país, principalmente o maior projeto deles, que é o projeto de criar uma planta de FLNG, né, grande, né, no sul de Buenos Aires, mais a sul de Buenos Aires, de 30 bilhões de dólares, entre a YPF e a Petronas. Tá? Então, sem falar em Vaca Muerta, que é o pré-sal, vamos dizer assim, da Argentina, tá certo? Sim. Que isso pode explodir em termos de produção de óleo e gás. Tá? Então, bom panorama, né? Falamos sobre quase todas as oportunidades aqui, né? De novo, a América Latina, apesar do desafio que eu chamo de above ground risk, né, que é a questão da política, né, o recurso está aí, né? Sem falar em Venezuela. Eu nem toquei Venezuela, quer dizer, então uma questão à parte. Hoje o país com a maior reserva, né, de petróleo do mundo, mas vive um drama, né, que não dá para trabalhar muito e confiar que vai acontecer algo no curto prazo, né? Tá. E nesse cenário, Vedregal, voltando aqui para os profissionais, assim, a gente tem ouvido, sabe, a diminuição da busca de profissionais para a área de óleo e gás. Engenheiros, geólogos, a universidade tem formado menos, tem tido menos procura para essa área, talvez alimentado um pouco por essa comunicação, né, de que o óleo e gás vai acabar ou tudo mais. A gente tem tido esse tipo de informação de dificuldade. Eu te perguntei primeiro sobre áreas, sobre perfil de soft skill, de comportamento. Agora eu queria saber de você de perfil técnico. O que você entende que um profissional deve buscar de conhecimento
E como você enxerga o mercado para profissionais que estão agora se formando, ou estão iniciando a carreira para os próximos anos aí? Vai ter emprego para todo mundo? Vai ter dificuldade? Tem que se adequar para outro tipo de informação ou de conhecimento? Como você enxerga isso? Essa é a pergunta difícil, né? Desafiadora. De novo, quando eu penso no mercado de óleo e gás, né, quer dizer, até conversa com alguns colegas, quando a gente fala de transição energética, é isso que está mudando também a concepção, né? Sim. Alguém já cunhou o termo adição energética. Eu gosto mais desse termo aí, porque eu não vejo, ou seja, o óleo e gás, né, não só o óleo e gás, mas o carvão também, ou seja, saindo da matriz energética mundial tão cedo. A demanda segue crescendo, né? Se eu só olhar agora a Exxon mesmo, claro que ela pode ter, de repente, um bias nisso aí, mas ela colocou um relatório aí onde ela acha que a demanda mundial de óleo em 2050 vai ser maior igual que está hoje. A OPEP fala em 2045 que seria o pico lá, tá certo? A gente tem um cenário menos otimista em relação à questão de demanda. Então, assim, os fósseis fuels vão estar aí por um bom tempo. Então, eu não vejo aí... E eu também vejo um desafio na relação quando você fala da questão a transição energética, ela vai demandar muito, ou seja, minerais críticos, tá certo? Tipo cobre, cobalto, níquel, né? E tem um artigo interessante que eu li no passado da Foreign, tem um serviço que eu assino lá, Foreign Affairs, né? Interessante, um artigo de 2 anos atrás, onde quando você olha os recursos de petróleo e gás, né? Se você pegar a Arábia Saudita, Venezuela, ou seja, no máximo 10% dessas reservas estão em um país desse aí. Depende do recurso mineral. Se você pegar, por exemplo, cobalto, 60% das reservas mundiais estão na República Democrática do Congo. Tá? Olha o país. Né? Então, ou seja, se eu pego cobre, né, muito lá no Chile, ali, pouco Peru, né? Terras raras, mais da metade está na China. Certo? Sem contar que hoje também a China tem 80% da tecnologia ligada a renovável, transição energética, e 80% da produção também é feita lá. Então, tem aí uma mudança também, de repente, até geopolítica, de forças globais. Tá? E aí eu vejo também o desafio de você aumentar também o suprimento desses metais para atender a demanda que seria necessária para você chegar lá nos targets de Paris. Sim. Então, pessoal, aqui é a opinião pessoal minha, né? Eu não vejo isso acontecendo. Tá? Lá. Claro que a gente quer que o mundo emita menos CO2, aí com certeza a gente vai querer. Então, voltando à questão inicial da tua pergunta. Primeiro, na nossa área, o técnico que mexe com Data Analytics, tá certo? Esse vai ter emprego. Não importa se vai ser geólogo que seja. Então, Data Analytics, né? Quer dizer, é aquela pessoa que vai mexer com dado e transformar aquele dado ali em algum tipo de informação. A gente tem um novo ator entrando agora na jogada, que para mim é muito novo, né? Mas que é o AI, né? Que alguns falam que vai tomar emprego de muita gente aí, tá certo? Então, na verdade, os novos estão chegando. É como usar a ferramenta para tornar você mais competitivo. E não... Agora, o perigo é você não se tornar dependente do escravo da ferramenta. Porque aí, se você torna dependente do escravo, aí você está morto, tá certo? É como usar isso para te levar mais adiante, né? Então, eu não vejo aí, quer dizer, a questão como você falou da informação da mídia, de passar uma imagem, ou seja, que a indústria, né, ou seja, suja, esse tipo de coisa, claro que isso pesa um pouco na mudança do perfil do que as pessoas querem para o futuro. Sim. Né? Mas dentro da nossa área, né, mesmo transição energética, eu vou trabalhar com renováveis, vou trabalhar com a parte eólica, vou trabalhar com geotermia, que é outro tipo de coisa, vou trabalhar com essa questão de cenário de energia. Vou precisar do geólogo também para, de repente, avaliar, de repente, ou seja, um campo que está exaurido para ser, de repente, agora reserva de CO2, você injetar CCUS, que também está muito em voga. Assim. Então, você vai precisar também desse tipo de ferramental, né, nessas novas profissões que vão estar se adaptando, tá certo? Né? A gente também tem visto algumas empresas também de petróleo também se adaptando. A minha empresa também está se adaptando a esse futuro que está se modificando muito rapidamente. Tá? Não só perfil técnico, mas também a parte de tecnologia, AI é uma delas. Mas uma coisa, se eu fosse resumir na minha área, assim, aquela pessoa que sabe tratar o dado, né, Data Analytics, isso geralmente falando, gerar uma informação ali que tenha um valor, né? Que seja você seja um estatístico, um geólogo, um engenheiro, tá certo? Isso aí tá aí. E, de novo, o mundo vai precisar de petróleo, então vai precisar de geólogo e engenheiro, tá certo?
Tá certo? Talvez menos do que hoje, mas você vai precisar. Isso não vai acabar. Tá? Eu ainda não vi ainda uma solução, né, onde você consiga substituir os 6 mil subprodutos da petroquímica, né, com outro tipo de tecnologia. E também ainda não vi ainda nenhum combustível, como o petróleo, né, que seja tão fluido e flexível de você ter ele aqui no Alasca, no Saara, na Sibéria, ou seja... Tem uma logística eficiente, né? Então, e há um custo que ele custa hoje, que é barato. Então, assim, mesmo durante a Covid, que a gente também, e pós-Covid, que a gente teve aqueles choques, né, de logísticos, o óleo chegou onde tem que chegar. Tá certo? Então, eu não consigo enxergar ainda, né, um outro combustível, né, que possa substituir isso no curto prazo. Até porque quando a gente avalia, né, ou seja, os targets de 2050 que o Grupo de Paris quer, teria que ter algum tipo de breakthrough tecnológico em 2030, algo que fosse revolucionário, que pode acontecer. Estou dizendo que não possa acontecer. Né? É muito pouco provável. Né? E muitos trilhões de dólares para isso que aconteça. Né? Então, na minha opinião, claro que posso ter um bias quando eu falo isso, mas eu vejo ainda, ou seja, o óleo e gás, né? Com um cenário bem animador ainda para os próximos anos para quem está trabalhando na área. Essa é a minha opinião pessoal. Perfeito. Pedregal, eu vou caminhando agora para a parte final. No final eu gosto de fazer algumas perguntas mais para ter referências suas, sabe? Entender um pouquinho como você pensa. A primeira dinâmica aqui é de decidir entre um ou outro. Você escolher o que você prefere entre essas opções que eu vou te dar. Por exemplo, trabalho remoto ou trabalho presencial? Híbrido. Híbrido? E se tiver que escolher entre os dois... De novo, talvez o presencial, se fosse que escolher um ou outro. Né? No meu caso, a minha experiência, né, você acha que o meu time respondeu muito bem isso aí, né? E a empresa deu condições que a gente pudesse fornecer isso daí. Mas eu acho que se a escolha é uma ou outra, então é presencial. Eu acho que sim, quando você contou um pouco da história lá atrás, já era um pouco desse híbrido, né? Quando PGT, você tinha gente em vários lugares, assim, não tinha tecnologia que tem hoje para facilitar. Eu tô com você no híbrido, e eu acho que assim, cada caso é um caso. Tem prós e contras nos dois meios. Né? Depende muito do que a empresa faz. Exato. Tá certo? Então, eu, por exemplo, tenho uma boa parte da minha equipe que está fora do Brasil, né? E, então... Qual a dinâmica seria, né, se você tivesse? Entendeu? Perfeito. Aproveitando disso, você é pai de 3 filhos, né? Eu queria entender também um pouco como que é a rotina de um executivo como você, que trabalha, né, em toda a América, pelo menos, aí, mas globalmente. Como que é essa rotina de vida, sabe, pessoal? Como conciliar? Eu conversei no último episódio aqui sobre isso, falando um pouquinho sobre essa questão de dividir tempo, de escolhas que a gente precisa fazer. E para as pessoas entenderem como é a rotina de um executivo, que vai estar em vários lugares, viajando, estava agora no evento em Houston, vai estar. Como é essa rotina e quão desafiador é? Não, acho que já foi mais pesado no passado, né? Agora, de novo, até por causa dessa mudança que houve agora, né, cultural, que a gente foi forçado a ter, né, pós-Covid, né? Quer dizer, eu diria até que ficou mais fácil, né? A questão do regime de híbrido, né, que a gente pode definir isso. A minha empresa tem também uma preocupação muito grande com a questão do balanço, né, entre o trabalho e o pessoal, tá certo? Então, eu diria que hoje é bem balanceado. Claro que as viagens acontecem e eu gosto, isso aí é também de cada um, né? Sim. Para a Covid, viajar muito mais do que hoje, tá certo? Mas, assim, eu gosto de estar mudando, movimento, assim. Então, eu diria que hoje é bem balanceado, não me atrapalha em nada em casa. Também já está o ciclo tudo criado, então, assim, tem aquela preocupação de ter uma criança pequena que você tem mais atenção, né? No meu caso... Tranquilo. Não tem, assim, muito estresse. Perfeito. Você prefere samba ou rock? Qual tipo de rock? Mais um do rock. Progressivo. Churrasco ou feijoada? Eita, puxa, você me colocou difícil, numa aqui. Né? É difícil. É difícil pra caramba. Mas vou ter churrasco. Carreira técnica ou carreira executiva? O que você... Lógico que a executiva sua também tem parte técnica, mas... Puxa vida, você tá... Essa é difícil, né? Difícil, mas eu vou escolher a que eu tô hoje, né? A executiva. Executiva. Eu também gosto mais, assim, dessa... a parte técnica é muito legal, mas a função de estar com mais pessoas no dia a dia, ser mais tempo com pessoas do que mais tempo com a máquina, também me puxa muito. Sabe?
Acho que isso é legal. Algumas referências que eu queria, não sei se você tem em mente rápido assim, né? Mas um livro que você recomenda ou um livro que você gostaria de citar? Eu gostei muito do livro do Elon Musk, da vida dele lá. Assim, que é um cara que eu admiro, né? Um cara raçudo, vamos dizer assim, um cara que não tem medo, aversão a risco, nem nada. Quer dizer, um cara que realmente vai lá e toca, faz as coisas. Eu gosto muito do jeito que ele faz as coisas, e realmente é meio que uma anomalia, né? Dentro dos empreendedores. Sim, né? sim. Então, assim, eu gosto muito dele, do livro da vida dele. Eu tive um papo aqui com outro empreendedor, que é o Daniel, e ele também citou esse livro do Elon Musk, principalmente pela coragem e visão, assim, né? Tem negócio de umas coisas muito variadas, de vender, de botar todo o dinheiro em outro Não, negócio, pois é, né? geralmente, ou seja, a versão dele é quase zero, né? Quer dizer, ele, lá no projeto lá do foguete, ele colocou os últimos centavos que ele tinha de dólar, né? E se se um dos lançamentos falhasse, ele estaria falido. Então, mas deu sorte, quase no último do lançamento. Então, ou seja, o cara, para fazer isso, ele tem que ter muita segurança do que ele está fazendo e acreditar muito no que ele está fazendo, tá certo? E jogou todas as fichas ali. Então, assim, isso aí, para mim, talvez eu fizesse isso, talvez nunca fizesse isso, mas eu não só admiro pelo que ele já fez, mas também pela coragem de fazer. Entendeu? Filme ou série? Não sei se você é de filme ou de série, mas algum filme que você gosta? Eu gostei muito daquela série, aquele dos Blinkers lá, sabe? Aquele né? Peaky Blinders? Peaky Blinders, é. Assisti também, é uma das muito preferidas. Muito maneiro. Ela é muito legal, ela passa na Inglaterra, né, nos anos de século novo, XX. Mal comparando, mas eu gostei por causa do estilo de liderança, porque aí também tem algumas áreas de liderança ali dentro também, tá certo? Tem. Claro que não há liderança, ou seja, não a gangue, né? Acho que ele é guardado as devidas proporções mas ali. é uma série que acho que eu gostei muito. Acho muito atenção. Bem produzida, trilha sonora muito boa. Eu gosto muito de Peaky Blinders também. Eu gostei disso aí. Parece que vai ser um filme, né? Parece que concluíram a série e agora acho que estão produzindo um filme, eu ouvi falar, pelo menos. Das lutas que eu vi, que foi que me prendeu a atenção. É um baita ator, né? Que fez o Oppenheimer agora também, né? Ele é muito bom. Cillian Murphy. Bom, uma referência de liderança. Pode ser alguém com quem você trabalhou, uma referência pública de liderança, que você tem realmente como referência, olha, esse estilo de liderança é um estilo de liderança que eu gosto de ver. Não sei se pode ser alguém com quem você trabalhou. Tem na minha empresa, né? Eu admirei o Carlos Pascoal, né? Foi embaixador americano no México, na Ucrânia. E agora nosso Senior VP para Global Geopolitics e Energy, um cara que eu admiro muito o jeito como ele lida as coisas. Até por ter sido um diplomata, então aprendo muito com ele. O Márcio Melo também tem o estilo dele. Tem uns que não gostam, outros gostam, mas eu gosto muito do cara que fez muita coisa também. Então, eu sempre na minha vida sempre tentei trabalhar com algumas referências, sabe? De Miguel no trabalho, ou na questão pessoal, né? O Carlos Pascal é um cara mais comedido, o Márcio é um cara mais agressivo, né? Então, o Bertani também, Renato Bertani, que foi da Petrobras, foi nosso consultor também da Vale, um gentleman, também tinha um estilo também de demonstrar as coisas, aprendi muita coisa com ele também. Então, eu sempre gosto de pegar alguma casquinha dessas pessoas. Cada um compondo a sua, né? Compondo a minha, né? Claro que não vou full, né, no outro, mas eu gostei dessa parte aqui. Então, sempre gostei de ter algumas referências aqui em cima, aqui, sabe? Quando você, fulaninho aqui gosta disso aqui. Ou na parte técnica, né? Ou na parte de liderança. Então, assim, são coisas que eu vejo assim, interessantes, né? E citar um cara de fora, assim, o Elon Musk, que é um cara que eu acho assim, que também é um líder mais arrojado, que tem muita gente também que não gosta dele. Mas... Sim. São características, né? Música ou banda, alguma preferida que você tenha? Puxa vida, eu gosto muito do Journey, de rock, das antigas. Lá da década de 80, sabe? Então, aquele rock um pouco mais tranquilo. Iron Maiden, não todas as músicas, mas também é uma coisa que também eu gosto, quer dizer, mas uma outra lá que eu também gosto dos caras, mas assim, se me perguntar um, seria então Journey. Perfeito. E a última dessas, uma realização da sua vida, da vida pessoal, da vida profissional, alguma coisa que te trouxe, que hoje você olha para trás e olha, isso me traz muito orgulho de ter realizado. Consegue enumerar alguma? Posso. Pessoal, minha família, né, meus filhos, cara, olha para trás e, senão, estou muito orgulhoso. Isso aí né?
E eu... Não é nem PGT, mas as pessoas que eu consegui, de repente, de alguma maneira, transformar a vida delas. Via a PGT, ou de alguma maneira eu Abriu alguma porta, auxiliou de alguma forma, viu? que essa é uma coisa que me dá muito prazer. Então, tem alguns exemplos citados, claro, mas não deu. Mas assim, tem algumas empresas, pessoas que tem então por aí, começaram novinhos e hoje estão em algum lugar. Caraca, que legal, né? Então, tem uma pessoa que ela hoje acho que é gerente de RH de uma multinacional que começou com a gente lá atrás, começamos a gente lá na BGT. E aí você viu ela crescendo. Então, assim, isso para mim não tem preço. Formar a pessoa, né? Ajudar. Então, assim, é esse conjunto da obra aí, de repente, via PGT, né? Ter transformado a vida de pessoas, né? Que às vezes que é apenas uma chance, né? E no Brasil tem muito essa coisa do invisível, né? De você não chegar à pessoa. Então, como eu te falei, tem um certo faro para ver talento. Então, não sei como é que eu faço isso, mas eu gosto de fazer isso. Entendeu? Rodrigão, por último, eu gosto de pedir para o convidado dar a última mensagem, não para o público, mas pode servir para o público, mas para o Bedregal aí de 20, 30 anos atrás, que estava começando na carreira e olhando a sua carreira hoje, sabe? O que você, se encontrasse esse jovem Ricardo lá atrás, diria para ele? Olha, lesse um pouco mais de management, de livro de soft skills, certo? Que eu acho que ia me ajudar muito hoje, tá certo? É claro que o momento de se tornar executivo, né? Talvez estivesse latente em algum lugar aqui, mas ter perdido um pouco mais de tempo nessa parte aí da parte profissional, né? Ou seja, talvez ir por esse lado aí de liderança, né? Quer dizer, que eu aprendi muita coisa na vida, mas se eu pudesse também ter tido mais acesso, né, a esse tipo de cultura, né, na parte de gerenciamento de pessoas como um todo. Perfeito, bem legal. Muito obrigado. Tá muito feliz aqui com esse papo. Acho que tem muito assunto que a gente conversou, que eu vou levar aqui e vou assistir novamente para poder ir pegando um pouquinho mais desse conteúdo. É isso. Obrigado demais pela participação. Não, um prazer. Então, é isso, pessoal. Assim vai ao final mais um episódio do B2S Podcast, o 8º episódio. Eu agradeço mais uma vez a todos aí que têm acompanhado, que têm apoiado esse projeto, por diversas mensagens e, bom, tudo que tem chegado até a gente. Tem sido muito legal esse projeto. Eu lembro aqui que é super importante fazer a inscrição no canal, fazer o comentário aqui, né, compartilhar caso você tenha enxergado esse conteúdo aí como de valor para alguém, fazer essa mensagem chegar até mais gente. É isso, muito obrigado, até a próxima.